Muitos dizem que primos são como irmãos, e eu concordo com isso. Minha trajetória é repleta de situações e histórias que envolvem primos, muitos e queridos primos. Lembro-me de fatos da minha infância e juventude onde é difícil desassociá-los desse familiar tão próximo. Pensando na minha própria origem, tudo começou na singela amizade familiar de um casal de primos, que culminou em amor e casamento. Foi exatamente no ano de 1940 que o jovem Manuel de Oliveira Rocha, ou simplesmente Mané Sareca, como era conhecido na região por alguns, decide desposar a jovem prima Santa de Oliveira Rocha. Tem-se então o início da melhor história do mundo, a minha, quando os meus pais se casaram e iniciaram a história que deu origem à nossa família. A vida na roça não era fácil, e continua não sendo, sobretudo para pequenos agricultores da região. O sustento vinha da terra e não eram raros os desafios da caatinga. A espera pela chuva era um alento presente em cada coração sertanejo. Quando ela, a chuva, decidia não vir, o êxodo temporário acontecia. Pais de famílias buscavam no sul uma esperança. Mas quando a chuva resolvia abençoar o solo árido do sertão, os retirantes se apressavam em voltar para casa. Luiz Gonzaga imortalizou estes movimentos em poesia e música. Asa Branca, a volta da Asa Branca. Foi neste cenário árido que a família deste jovem casal começa a crescer. No total, 11 foram as gestações da minha mãe, nem todas vingaram. Com a família em contínuo crescimento, Mané Sareca se viu obrigado por algumas vezes migrar para São Paulo, em busca de sustento. Já com alguns filhos para sustentar e mesmo com muita fé em Deus, como um bom cristão católico que era, não dava simplesmente para sentar e esperar a chuva chegar. Então foi preciso, por algumas vezes, deixar a família só e ir buscar trabalho na cidade grande. A logística era um desafio. Para ter dinheiro para a passagem de trem era necessário vender alguma coisa, algum animal, cavalo, boi ou outra criação. Então pegava a única mala da família, colocava as poucas peças de roupa que tinha e com o coração apertado por ter que deixar sua casa e os seus pequenos, partia para a jornada que era longa e cansativa. Eram horas a cavalo ou a pé, até chegar à estação de trem. Ali exausto, sentado, esperando o trem, imagino que ele sentia o coração palpitar e aquele frio na barriga que um pai sente ao deixar para trás a esposa, os filhos, a casa, os amigos. Mas este mesmo calafrio era acompanhado de esperança e de fé, que tudo daria certo e, querendo Deus, em breve estaria de volta. Certamente, em meio ao cansativo trajeto, pensava na dureza da vida. Como era difícil viver naquele pedaço de chão. Mas o coração sertanejo é forte e para ele, mesmo diante de tanta desgraceira, não há lugar melhor para estar. Ah, que falta fazia o assovio suave do pai, escorado no batente da janela aos finais de tarde, interpretando sua própria versão dos baiões de Luiz Gonzaga ou de outras músicas caipiras. Às vezes, ainda com o chapéu na cabeça e com o reflexo do sol na pele morena do seu rosto, preparava o seu cigarro de palha, velho companheiro. A gente passava pela sala e sentia o perfume do pai, o cheiro da lida, do suor honesto que escorria pelo seu corpo esbelto. Às vezes ficava ali por um bom tempo, talvez horas, sem falar nada. Mané Sareca era homem de poucas, mas afiadas palavras. Seu rosto magro e delineado pelo bigode, sempre presente, e sobrancelhas grossas e arqueadas tornava sua aparência ainda mais sisuda. Eram meses sentindo falta de ver essa imagem. O peito doía e pensávamos, será que está tudo bem? Como será que foi a viagem? E o emprego, será que conseguiu? A gente não sabia. Eram meses de silêncio, sem notícias, sem nada. Até que, por quase um milagre, alguém de repente aparecia no terreiro da casa, depois de atravessar a porteira velha de madeira, trazendo consigo uma carta e, às vezes, algum dinheiro. E quem se preocupa com o dinheiro? O que diz a carta?
Ali, o coração aliviado por receber notícias, se alegrava, se emocionava, mas ainda mantinha a dor da saudade. Por quanto tempo mais, Senhor? A ausência do pai não era a única dificuldade. A falta de chuva, a pouca colheita e o dinheiro também pouco culminava não em fome, mas em muitas dificuldades. Não foram raros os momentos onde algumas refeições não foram ceadas. Isso doía muito. Mas por meio de mãos bem facejas, o alívio vinha muitas vezes de quem não tinha muito, porém que aprendera que o milagre da multiplicação acontecia na decisão do compartilhamento. Decidi escrever parte das minhas memórias como uma forma de perpetuação daquilo que considero uma história de vida marcante. Neste enredo ainda em desenvolvimento, é possível encontrar momentos de batalha e profunda tristeza, mas também de conquistas e muitas alegrias. Depois de alguns longos meses de trabalho, captando memórias, conversando com parentes e amigos, foi possível reunir um material simples, porém cheio de sentimentos. Busquei ser o mais transparente possível, mas isso não evitará eventuais inconsistências de fatos, épocas e acontecimentos. Afinal de contas, a memória pode ter se equivocado. Espero que não muito. Gostaria de convidá-lo a conhecer um pouco mais da minha trajetória, iniciada lá no rincão sertanejo, numa época onde a luz vinha do lampião e da lamparina, até chegar na terra da garoa, onde decidi fincar minha morada e construir minha família. Do sertão à terra da garoa, uma jornada iniciada na Lagoa das Porteiras por Nilson Oliveira Rocha.